Olá pessoal, aqui é o Clóvis Paiva, vamos para o terceiro vídeo do nosso canal. Eu tinha prometido continuar falando da matemática dos gregos antigos, mas eu resolvi atender aqui alguns pedidos. Algumas pessoas ficaram curiosas para que eu falasse um pouco mais, né, dessa coleção aqui que eu disse que eu sou apaixonado, né? Matemática Curso Moderno, do Oswaldo Sangiorgi. E aí, por que não, né, aproveitar o gancho e falar um pouco mais do movimento da matemática moderna que foi responsável por essa coleção nascer, ali na década de 60, e essa outra coleção também. Tá? Então, vou apresentar também trechos de alguns outros livros que mencionam esse movimento, né, e como impactou a vida de alguns matemáticos, enfim. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a coleção do Oswaldo Sangiorgi. Essa coleção é para o aluno, né, na escola que está aprendendo matemática, né? Enquanto essa coleção aqui é para preparar o professor a ensinar esse novo tipo, essa nova grade curricular, né? Então vamos ver o que o próprio autor diz sobre o objetivo da obra. Vou focar aqui no texto, aí vocês podem pausar o vídeo, ler com calma. Eu só vou destacar aqui parte do texto, tá? Já fizeram isso? Então vamos lá. Então, segundo ele, a matemática que se fazia até então era um exagero de cálculos, né? Muito complicado, são exercícios assim fora da realidade e que acaba sendo um fantasma, né? E ele fala que esse negócio de fazer cálculo de cabeça e tal não faz muito sentido, né? O aluno ia aproveitar melhor o tempo para ver o verdadeiro significado das estruturas da matemática. Conta a gente deixa para computador ou calculadora. E, segundo ele, estudar matemática dessa forma vai ajudar o aluno a perceber que o processo de raciocinar em matemática é muito parecido com outras matérias que ele estuda, né? Vai ver que matemática trabalha com um raciocínio para manipular conceitos, ideias, né? E não se foca apenas em aprender técnicas de fazer conta, né? Então, o objetivo é fazer conhecer matemática dessa forma. É o principal objetivo, certo? Vamos ver aqui agora o que esse outro autor diz. Depois eu vou abrir, tá, os livros aqui, apresentar um pouco do conteúdo. Mas bora ver o que esses autores tinham em mente, né, quando escreveram essas obras. Isso também nos dá um vislumbre do que é esse movimento da matemática moderna. Então, novamente, se puderem pausar e ler o texto. Tá? Então, essa coleção aqui foi escrita pelos autores Antônio Marmo de Oliveira e Agostinho Silva. Então, segundo eles, eles querem combater um algebrismo exagerado, né? Existe até hoje na nossa cultura, você vai ver esses concursos militares, alguns vestibulares que focam muito em conta difícil, nível de Olimpíada, e as pessoas têm a falso sentimento de que sabem matemática. E segundo eles, esse tipo de algebrismo não conduz à compreensão da matemática como um todo. Então, ele faz necessário ter uma reação ao algebrismo, e essa reação se deu o nome de movimento da matemática moderna, que chegou no Brasil ali na década de 60, da onde nasceram essas obras. Beleza, agora vamos para o conteúdo. Antes de ir para o conteúdo, só queria destacar que eu vou deixar na descrição alguns artigos para que vocês possam ler um pouco mais, né, do que foi o movimento da matemática moderna aqui no Brasil. Esse outro artigo sobre a vida do Oswaldo Sangiorgi, né, e sua contribuição, né, para esse movimento no Brasil. Um outro livro que vai fazer um trabalho melhor que o meu, que faz um trabalho melhor que o meu, né, e apresentar
as características desses livros do Oswald. E esse vídeo de um professor que já estuda o movimento da matemática moderna há mais de 20 anos, ele chega a mencionar aqui o grupo Bourbaki, que eu vou falar aqui desse grupo nesse livro. E ele fala que o grupo Bourbaki ele foi um dos responsáveis aí para plantar a sementinha do que viria a ser esse movimento pedagógico do movimento da matemática moderna. Ele também fala que Piaget ele embasa, fundamenta esse método, porque alguns temiam que ensinar esse tipo de matemática mais atual, mais moderna, que se faz na academia, uma matemática axiomática, formalizada em cima de teoria dos conjuntos, trabalhando estruturas algébricas, talvez não seria adequado para os jovens, mas o Piaget ele fala que não, que isso faz parte dos processos operatórios da inteligência, que talvez um pré-adolescente já é capaz de lidar com esses conceitos. Muito bem. Então, beleza, vamos para o conteúdo. Começando pelo livro do Oswald de Saint-Georges. Então, isso aqui é novidade, tá? Até hoje a gente vê vestígios do movimento matemático moderno em nossos livros. Quando você abre o livro, o primeiro capítulo lá está falando de lógica ou teoria dos conjuntos. Então, isso é inaugurado com o movimento da matemática moderna. Então, ele começa, esse livro começa falando de teoria dos conjuntos. E é uma conversa aqui com o aluno, Não é um livro frio, que só gospe notação e pronto. Ele tem uma conversa com o aluno, e tem figurinhas para ajudar a entender o conceito. Aqui, por exemplo, a definição de número como sendo conjuntos de mesma equipotência, relação 1 a 1. E o que é legal nessa obra é que ele divide os exercícios em exercícios exploratórios, vou depois mostrar uma seção de exercícios exploratórios, que tem o objetivo de fazer o aluno explorar um pouco do que foi apresentado para deduzir talvez alguma propriedade que pode ser depois demonstrado como teorema. E também tem exercícios de fixação e exercícios também, acho que ele chama de para ver se você está prestando atenção, esqueci o nome da sessão, mas eu vou mostrar mais adiante. Tá? Eu vou mostrar só trechos, tá? Não vou folhear todos os livros, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu achei interessante quando ele entra, vai falar de divisores de um número, ele usa essa estrutura aqui, um diagrama para representar uma estrutura que eu só fui ver agora lendo esse livro de teoria das categorias. Veja só, é o mesmo diagrama. Aqui os divisores de 30, e ele estrutura esses divisores no que ele chama de estrutura de látices. E, olha só, o mesmo diagrama. Então veja que eles já se aventuram em preparar o terreno na cabecinha do jovem, para caso ele faça no futuro um curso mais aprofundado, essas ideias não sejam tão estranhas. E por falar de ideias estranhas, eu acho que todo mundo já passou por, quem fez cursos aí na área de exatas, fazer o curso de álgebra linear e focarem muito nas propriedades estruturais das operações com vetores, comutativa, associativa, elemento neutro. E eu, quando vi isso pela primeira vez, na minha cabeça não fazia muito sentido, dessa preocupação excessiva de falarem disso. Aquilo ali não se encaixava muito bem para o contexto, no meu ponto de vista, na época, na minha ignorância, porque eu não via isso na escola. Eu não via o pessoal falando de propriedade associativa de alguma operação associativa, por que isso é relevante ou não. E esse livro, tudo que ele apresenta de operação, ele apresenta também as propriedades estruturais da operação em questão.
Como a gente viu, a axiomatização em cima da teoria dos conjuntos, que é uma novidade nos livros didáticos de matemática, né? É o movimento da matemática moderna que apresenta isso, e uma preocupação também em apresentar as propriedades estruturais, né? Que a gente só vai ver num curso de álgebra abstrata, né? Um curso de estruturas algébricas. Então aqui ele também já vai preparando o terreno para o jovem quando ele entrar no curso superior, isso aqui não soa muito estranho. Então aqui é um exemplo, o exemplo de operação é de maximação e minimação. Ele chama de maximação o máximo divisor comum, e minimação é o mínimo múltiplo comum. Tá? E ele vai apresentar as propriedades, né, que essas operações ela é comutativa, tem elemento neutro, associativa, tem fechamento, tanto a de maximação como a de minimação. E essas propriedades, olha só que interessante, eu nunca tinha visto isso, elas se distribuem uma em relação à outra. Tanto a de máximo divisor comum se distribui sobre o mínimo múltiplo comum, como também o mínimo múltiplo comum se distribui sobre o máximo divisor comum. Né? Então está aí uma outra característica da obra. Deixa eu abrir aqui agora o volume 3. Não vou abrir todos os volumes, tá, gente? Mas eu vou abrir aqui o volume 3, que é aqui no volume 3 que ele começa a ensinar a trabalhar com demonstrações. Como eu falei, aqui tem um exemplo de exercício exploratório. Então, quando ele começa a ensinar a geometria, ele vai pedindo para a pessoa usar régua e compasso e explorar algumas coisas, levantar conjecturas, para depois ele falar que a gente vai ter que demonstrar isso. Então, ele chega aqui, da necessidade de provas, necessidade de um processo dedutivo. Vai dizer para o aluno o que é um postulado, o que é um teorema. Ele vai listar aqui os primeiros postulados, os primeiros axiomas de geometria. Primeiros teoremas na forma sim, então. Então, ele vai ajudar o aluno a organizar o enunciado de um teorema, dividindo entre hipóteses, separando o que é hipótese de tese, né? E uma das formas de ajudar isso é fazer alguns exercícios para o aluno ler um enunciado de um teorema e reformular o teorema usando se então, que isso ajuda a explicitar o que é hipótese de tese, né? Como enfrentar um teorema com êxito? Ele vai exemplificando como, né, elaborar um plano de demonstração. E aqui o que eu acho muito show, ele vai usar algumas vezes esse diagrama para destacar para o aluno, né, que demonstrar um teorema nada mais é do que um processo de você partir de hipóteses e usar algum caminho, né, das definições e teoremas que você já viu para chegar até a tese, né, do teorema. Então aqui é uma demonstração de que os ângulos da base de um triângulo isósceles é congruente, né? E ele vai quebrando as pecinhas desse quebra-cabeça que no final vão se unir para a gente chegar à conclusão. Eu achei isso aqui demais, né? Que vai falar sobre o que é uma recíproca de um teorema, né? O método indireto para se demonstrar um teorema, prova por contradição, né? Redução ao absurdo. No final aqui, ele até chega a abordar transformações geométricas, né? Então, grupo de translações que vão preservar a congruência, né, de figuras planas. Então, que operações eu posso fazer para mover figuras planas, né, e preservar a sua forma, né, transformações isométricas. Então, ele vai definir translação,
ele vai mostrar que translação é um grupo abeliano, né? Então vai ver, como eu falei, sempre ênfase na estrutura, né, da operação. Uma outra transformação é a rotação, que vai preservar a forma, a congruência, né, da figura. A reflexão, né, noção aí de simetria. Então é isso. Aqui é o terceiro volume. Esse quarto volume, ele vai entrar no estudo de equações de segundo grau, né? Ele não vai falar sobre haste e as raízes, vai falar haste o conjunto verdade, né? É uma coisa também nova, que não existia até aquela época, né? Que hoje a gente já vê em alguns livros didáticos, que é a herança desse movimento. Aqui no final, ele até vai falar de topologia, dá um gostinho do que seria topologia. Cadê? Cálculo de π. Mapas topológicos. Tá aí a coleção do Oswaldo São Jorge. Isso aqui, eu não sei como é que isso não virou um clássico. Acho que todo mundo que gosta de matemática, né, deveria ter isso aqui na estante, na sua biblioteca pessoal. Isso faz parte da história, não só do nosso país, esse é um movimento, né, que aconteceu em vários países, né, um movimento conjunto aí. Agora eu vou falar dessa coleção aqui. Então, o primeiro livro é sobre aritmética. Ele vai construir os números naturais, vai construir os números racionais e irracionais, de forma axiomática. Teoria dos conjuntos, geometria plana. E olha só, o primeiro assunto que ele aborda é discutir o que é matemática. Eu acho isso muito legal. Então, uma divagação até meio filosófica sobre o que é matemática. O que se dá pouca atenção também hoje, né, no ensino da matemática. Então, aqui alguns esforços de dizer o que é matemática. O que eu menos gosto é falar que é a arte de calcular, né? Quando eu digo que gosto de matemática, o pessoal já vem com os desafios de cálculo, que eu sou péssimo de fazer conta de cabeça. E eu fico até com vergonha de as pessoas imaginarem que quando eu digo que gosto de matemática, é sinônimo que eu gosto de fazer cálculo rápido de cabeça, né? Porque se fosse só isso, eu queria passar longe de matemática, né? Eu não quero ser uma calculadora. Então, imagine se a matemática se restringisse a medir quantidades, né? Que coisa chata seria. Existem muitos entes matemáticos que não são números, figuras ou quantidades, né? E o que eu mais gosto, de fato, não são os números, né? Mas falar de vetores, transformações, operadores, conjuntos, espaços, né? Relações, isso sim é divertido. E aqui até entra no que eu falei no último vídeo, né, da matemática dos gregos antigos, que é os gregos, né, ali com os elementos de Euclides, ele mostrou como se deve fazer matemática, né, em cima de bases axiomáticas. Aqui ele virou um modelo, né, de como se fazer matemática. Então aqui é o primeiro esforço de axiomatizar uma área que ainda não era axiomatizada, né? Estou sendo redundante aqui, mas a aritmética, por exemplo, se eu não me engano, até o século XIX, não tinha base axiomática, né? Então, aqui ele fala do trabalho, do esforço, né, empreendido pelo Peano para criar os axiomas que vão nos permitir construir a aritmética, né? Então, ele fala muito de matemática, é você partir, né, de proposições não demonstradas, são os axiomas, encadear uma série de teoremas para você deduzir novas propriedades, né, novos teoremas. Então aqui ele vai, como eu falei, vai construir os números naturais, depois ele vai construir números racionais e irracionais. Ele depois vai ter uma sessão falando sobre a matemática dos gregos antigos, e uma das sessões que eu mais gostei é quando ele discute a evolução para as geometrias não euclidianas, né? Que nasce do esforço de
tentar transformar o axioma de Euclides, né, sobre as paralelas num teorema. Houve uma tentativa de mostrar, por redução ao absurdo, né, a consequência de você não assumir aquele axioma das paralelas. E que depois as pessoas perceberam que, na verdade, não é absurdo, não. Né? Que essas conclusões poderiam formar perfeitamente, né, um corpo coerente, matemático. Daí, onde a gente se descobre as geometrias não euclidianas. Fala que Gauss já tinha percebido isso, mas que como ele já era um cara que tinha uma certa fama, né, ele não queria arriscar essa fama, nem publicou sobre isso. Os primeiros a publicar, acho que foi um russo, e daí surgiram as geometrias não euclidianas. Vai falar aqui sobre a teoria da relatividade, que depois usou, né, essa quimera matemática que antes parecia só uma coisa abstrata, sem nenhuma aplicação. Depois se encontrou aplicação na física, né, na relatividade e geometria. Então veja que é uma conversa, né, há digressões, não se atenta só a ser formal, simbolismo, né, ajuda a dar contexto histórico. Então o cara não fica perdido na hora de estudar matemática, ele sempre está estudando matemática, mas contextualizado, né, da motivação e tudo. Aqui também, ó, sobre aquelas transformações isométricas, chega a falar aqui. Quando ele vai demonstrar também, ele faz esse esforço de organizar a demonstração, né, as várias etapas da demonstração e as justificações aqui do lado. Então tá aí. Lisa, Biblioteca da Matemática Moderna, de Antônio Marmo de Oliveira e Agostinho Silva. Então, como eu falei, esse primeiro volume, Aritmética, Teoria dos Conjuntos e Geometria Plana. O segundo, Álgebra Elementar e Estruturas Matemáticas. O terceiro, Geometria das Transformações e Trigonometria. O quarto, Álgebra Linear e Análise Matemática. E o último tem várias anotações de revisão e exercícios, tá? Muitos deles demonstrados. Então tá aí, as duas coleções. Também tinha prometido ler um trecho desse livro, né? Que conta a história de um cara que virou matemático graças ao movimento da matemática moderna. A matemática moderna falhou, né, como movimento, depois vocês podem procurar mais sobre isso. Mas esse negócio de falhou pode ser subjetivo, né? Para esse cara aqui não falhou, não. Aqui no livro A Música dos Números Primos, no capítulo 11, página... Ixi, nem sei que página é essa aqui. Página, depois dessa, 273. Quando jovem, Montgomery floresceu como matemático graças a um experimento educacional nos anos de 1960, que buscava ensinar matemática às crianças na escola. O objetivo não era transmitir o cânone matemático tradicional, sem explicar como se havia chegado àquelas descobertas, e sim aprender o verdadeiro espírito do profissional matemático. Montgomery e seus contemporâneos aprenderam os axiomas básicos e foram incentivados a deduzir o cânone por conta própria. Equipados apenas com as regras da dedução, deviam reconstruir o edifício matemático por si mesmos, em vez de apenas apreciar o monumento como turistas. Então tá aí um cara que agradece o movimento da matemática moderna. Sobre o grupo Bourbaki, aqui nesse livro também fala sobre o surgimento do grupo. Opa. Aqui. Antes se pensava até que Bourbaki era uma pessoa, né? Depois ficou claro, né, que Bourbaki era apenas um nome de um grupo, né, de estudantes que queriam fazer o quê? Os jovens estudantes não tinham uma figura de referência ao redor da qual pudessem se agrupar e então inventaram Nicolas Bourbaki. Sobre esse pseudônimo, compilaram um registro coletivo do estado contemporâneo da matemática. Vou pular para cá. A matemática é um edifício construído sobre axiomas, no qual um teorema provado na Grécia Antiga
continuará sendo um teorema na matemática do século XXI. O grupo Bourbaki empreendeu a exploração do estado atual do edifício, descrevendo-o de maneira abrangente na linguagem da matemática moderna. Inspirados pelo grande tratado de Euclides, que lançara as bases da matemática ocidental 2 milênios antes, os jovens intitularam o seu trabalho de... Aqui eu não vou me arriscar na pronúncia de francês. A escolha do nome na verdade, se tratava de um general francês pouco conhecido para liderar essa ofensiva matemática que se originou de um ritual observado na École Normale, no princípio do século XX. E esses caras começaram a publicar vários livros, né, falando dessa matemática moderna, e isso, né, foi ali a sementinha para educadores começarem a pensar, pô, a gente deveria reformular a grade curricular para que ela esteja mais alinhada à matemática que a gente faz hoje na academia, né? Certo? Beleza, pessoal? Espero aí que eu tenha dado uma noção, né, um panorama sobre, não só, né, sobre essas edições aqui, mas também sobre o que é essa tal de matemática moderna. Fui e até o próximo final de semana.